Manuel Brejo era um sanfoneiro medíocre e língua solta, falava pelos cotovelos. Esse cidadão residia na fazenda Cipaúba, lugar que era propriedade dos célebres cangaceiros, os irmãos Cipaúbas. Dizia a quem quisesse ouvi-lo: para o capitão Lampião e seu bando eu toco sanfona de graça o dia e a hora que eles quiserem. Mas para soldado dançar, eu não toco nem por todo o dinheiro do mundo. De tanto falar, acabou acontecendo que alguém, sempre existe o leva e traz, o sujeito doido para ver a desgraça alheia, foi contar então para o Major Teófanes Ferraz Torres. Por esse tempo, a prisão de Vila Bela estava lotada de coiteiros de Lampião e infestada de parasitas, piolhos, pulgas, percevejos e o piolho muquirana, não tendo nenhuma condição de higiene. Os presos dormiam em redes e comiam o que as famílias lhes levavam. Nem mesmo tendo o conhecimento de toda a sorte de sofrimento pelo qual os presos passavam, os quais deveriam fazer com que uma pessoa de bom senso trouxesse a boca fechada para evitar represálias, nem mesmo as notícias de que as volantes viviam prendendo e espancando os sertanejos faziam com que Manuel Brejo calasse. Quando o Major Teófanes tomou conhecimento das fanfarronices de Manuel Brejo, não teve dúvidas. Entrou em contato com o sargento Chico Quincas e determinou ao subordinado o seguinte: prenda o Manuel Brejo e fuzile-o. O sargento tratou de cumprir a ordem recebida, chamou dois praças, Arcônico Vicente da Costa e José Campos, e mandou que fossem até a fazenda Cipaúba prender e fuzilar o sanfoneiro Tagarela. Mas o sargento, sem saber, estava cometendo um engano ao mandar Arcônico Vicente naquela missão, pois o mesmo havia sido vizinho e eram até compadres. Os dois soldados saíram de Bonome e foram até a fazenda Cipaúba, onde prenderam Manuel Brejo quando o mesmo voltava da roça para sua casa. O sanfoneiro lavrador era casado com uma mulher de nome Benedita, com quem tinha grande prole. Ao chegar ao roçado com a enxada ao ombro, recebeu a voz de prisão. Era um mulato escuro e ficou cinza com a surpresa. Antes de partirem, foi permitido que Manuel Brejo tocasse uma música como que em despedida do lugar onde morava ou como um adeus à sua família. Seguiram os dois soldados e o prisioneiro a pé no rumo de Bonome. Quando chegaram nas terras arenosas da fazenda Catulé, o caminho passava onde existiam uns pés de catolezeiro e um casal de maracanãs, assustadas com a passagem dos viajantes, voaram de entre as palhas. Nesse momento, o José Campos pôs a bala na agulha e olhou para Manuel Brejo com um ar assassino ou com a aparência de um leão famélico ao avistar a presa indefesa. O soldado Arcônico Vicente, muito experiente, percebeu que José Campos ia fuzilar o preso. Interviu na situação dizendo: ô Zé Campos, pelo amor de Deus, não me faça uma coisa destas. Não faça isso, que o homem é pai de família, tem filhos e mulher para cuidar. Não faça essa desgraça. Insistiu e acabou convencendo o colega de farda de que deveriam levar o prisioneiro vivo até Bonome. Quando chegaram a 1 quilômetro da vila, encontraram o sargento Quincas esperando os abrigados sob a sombra de um juazeiro existente à margem do caminho. Quando Chico Quincas viu os dois soldados e o preso ainda com vida, achou ruim com os subordinados e perguntou a Arcônico Vicente: qual foi a ordem que eu lhe dei? O soldado respondeu: a ordem que o senhor me deu, sargento? Bem, nem toda ordem se cumpre. Matar o homem, ele sendo meu companheiro e vizinho por quase 20 anos, eu não ia fuzilar ele e também não deixaria ninguém fazer isso. Só me matando antes. O sargento Quincas seguiu com os três até Bonome e comunicou-se com o Major Teófanes Torres, que determinou a troca da pena de morte por espancamento. O graduado, então, chamou 3 soldados nascidos e criados nos municípios de Belmonte e de Vila Bela, elementos alistados nos sertões,
que de instrução e disciplina militar só conheciam o manejo do ferrolho do fuzil e o colocar da bala na agulha da arma. Os chamados foram o José Tacaien, o Antônio Messias e o Antônio Chico. Era muito difícil saber qual deles seria o mais cruel, o mais malvado, o pior em suas ruindades. Se fosse possível pesar em uma balança essas qualidades, nos seria impossível chegar a um vencedor. Haveria um empate até nas gramas entre os três que foram incumbidos de açoitar o preso. Quando as trevas caíram sobre a Caatinga e o povoado de Bonome se encontrou coberto pela escuridão, um lugar que não possuía energia elétrica, com ruas sem calçamento, com a poeira se levantando ao menor sopro do vento, de água péssima, apanhada em cacimbas cavadas na areias do Riacho Grande, aí foi que levaram Manuel Brejo para um terreno cercado de propriedade de Martiniano Alves Bezerra. Levaram-no após tirá-lo da prisão pelos fundos da rua, procurando os lugares mais escuros para não despertarem a atenção dos moradores do povoado e, por fim, entrar no referido terreno. Os três soldados, robustos, fortes e sadios, açoitaram o preso por várias horas até que já não tinha mais força nos braços para continuarem o espancamento. Terminada a selvagem sessão de açoitamento, os soldados cansados arrastaram o preso de volta à prisão, onde foi atirado no chão nu da cela escura e suja. O barulho da surra e os gritos da vítima indefesa foram ouvidos por toda a população que não teve coragem nem força para impedir tal crime. Na madrugada do dia seguinte, em torno das 5 horas, os soldados receberam ordens para escoltarem o preso até a cadeia de Vila Bela. Nessa cidade ficava permanentemente um delegado regional com a finalidade de julgar os presos, quer fossem eles coiteiros ou não. Saíram em viagem, os soldados montados e o preso a pé, fazendo parte da escolta o mesmo José Campos que fora prender o sanfoneiro em Cipaúba. Mal podendo caminhar em virtude do violento espancamento que sofrera, os policiais tinham que manter suas montarias no ritmo moroso e arrastado. No lugar conhecido como Irajá, os soldados deram uma nova surra em Manuel Brejo. O coitado quase que se acabou nessa hora, ficou pálido como um defunto e se antes vinha se arrastando, agora não tinha condição de mudar um passo. O jeito para continuar a jornada foi colocarem o preso na garupa do cavalo de José Campos e prosseguirem na direção de Vila Bela. Naqueles tempos, existia um lugar deserto, sem moradores, chamado Malhada da Faveleira, e foi exatamente ali que o grupo encontrou com o Major Teófanes. Ao encontrarem-se, o Major foi logo perguntando: "E aí, o Manuel Brejo apanhou?" José Campos respondeu: "Apanhou e foi muito, seu Major." Seguiram para Vila Bela e na cadeia dessa cidade o sanfoneiro ficou algum tempo até ser libertado. Saiu dali arrebentado. Um sujeito que antes fora trabalhador e sadio, um pé de boi no cabo da enxada, como se diz no sertão, ficou completamente inutilizado para qualquer serviço na lavoura. Para conseguir algum dinheiro a fim de sustentar a família, ele passou a viajar para as vilas e povoados da região, onde nas feiras vendia rapaduras, farinha de mandioca e café em grãos, obtendo pequenos lucros. A esposa do mesmo, Dona Benedita, fazia café e vendia na feira de Bonome para ajudar o marido. É interessante sabermos qual foi o fim das pessoas envolvidas nesse episódio com Manuel Brejo. O coronel Teófanes Ferraz Torres, ao acontecer a vitória do Partido Liberal em 1930, encontrava-se diabético, com os pés inchados e doente dos rins. A doença tirou-lhe a vida e está enterrado no cemitério da cidade de Vila Bela, que atualmente se chama Serra Talhada. O sargento Chico Quincas aposentou-se com bastante idade e faleceu de morte natural. Arcônico Vicente da Costa pediu baixa da polícia, casou-se e foi residir em Garanhuns, onde faleceu e foi enterrado.
O soldado José Campos, que era um sujeito reconhecidamente muito trabalhador, deu baixa da polícia e casou-se com uma moça chamada Maria Modesto de Carvalho. Passou a fornecer caroá para uma usina de Queixada, onde acabou morrendo. O soldado José Tacaiem, um dos quais açoitaram Manuel Brejo, morreu brigando com o bando de Lampião. O soldado Antônio Messias, que foi quem mais açoitou o sanfoneiro, também morreu lutando contra o Lampião no estado da Bahia. Isso aconteceu no combate que teve por palco a fazenda Aroeira e ele fazia parte da volante comandada pelo sargento Luiz Mariano. O soldado Antônio Chico, terceiro açoitador, também era elemento trabalhador e igualmente pediu baixa da polícia, voltando a morar no Açude de Baixo, local de propriedade de seu Né da Carnaúba. Ali plantou os roçados, mas foi infeliz, pois perdeu toda a lavoura na seca do ano de 1932. Algum tempo depois, ele foi trabalhar em uma colheita de algodão numa fazenda do estado da Paraíba, onde adoeceu, ficou paralítico e mudo, vindo a falecer posteriormente.